Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre o reforço na vacinação contra a cachumba promovido pelo governo do estado. Aqui no estúdio vamos falar sobre o cultivo de alimentos sem uso de agrotóxicos, uma ótima alternativa para a saúde. Em Alagoas, a Emater está estimulando a produção desse tipo de alimento. Ainda no estúdio vamos entender como são enquadrados os crimes contra a honra. Você sabe a diferença entre difamação, injúria e calúnia? E ainda vamos mostrar uma campanha que ensina a economizar água em casa com o uso de garrafas PET. A Secretaria Estadual de Saúde está reforçando a vacinação contra a cachumba em Alagoas, depois de um surto isolado numa escola e em outros estados do país. Depois de um surto de cachumba no estado de São Paulo e também em uma escola da rede pública em Maceió, a Secretaria de Saúde de Alagoas está intensificando a campanha de vacinação contra a doença. A cachumba, popularmente conhecida como papeira, é uma doença transmitida por vírus e altamente contagiosa. Basta o contato com gotículas de saliva de pessoas contaminadas. Ela pode causar em 20 a 30% dos casos no homem, a orquiepididimite, que é o aumento dos testículos, causando consequentemente, podendo causar esterilidade no homem, e 5% dos casos das mulheres ela pode causar oforite também, que é a inflamação que ocorre nos ovários, e aí também podendo causar esterilidade nessas mulheres. Outra complicação que ela pode causar a cachumba é a meningite asséptica. Então, assim, é uma doença importante. A cachumba começa com febre, dor de cabeça, dores musculares, cansaço, náuseas, dor abaixo da orelha e inchaço característico na região da mandíbula. Ao sentir esses sintomas, todo mundo deve procurar ajuda médica, mas não há um tratamento específico para o problema. Normalmente, a indicação consiste apenas em uma boa alimentação, hidratação e muito repouso. A vacinação contra a cachumba é gratuita e pode ser feita durante todo o ano. Só quem já teve a doença é que não precisa se vacinar. Segundo o Programa Nacional de Imunização, as crianças devem tomar a primeira dose da vacina contra a cachumba com 1 ano de idade e a segunda dose com 1 ano e 3 meses. E mesmo os adultos que não tenham tomado a vacina devem tomar até os 49 anos de idade. Dona Reneira levou a bisneta Isis, de 1 ano e 3 meses de idade, para tomar a segunda dose da tríplice viral, que engloba as vacinas contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. Muito importante. O uso de agrotóxicos é um problema mundial. Muitos dos produtos aplicados nas plantações para o combate de pragas deixam resíduos e isso pode prejudicar a saúde e até colocar em risco a vida daqueles que consomem os alimentos. Os produtos orgânicos, ou seja, livres de agrotóxicos, são uma ótima opção. Porém, é preciso estimular a produção desse tipo de alimento. Aqui em Alagoas, esse trabalho está sendo desenvolvido pela Emater. Aqui no estúdio comigo está o diretor-presidente Carlos Dias. A partir de que marca, que ponto o Estado de Alagoas resolveu apostar nisso também, fazendo assistência? A partir do momento que identificou que existe um grande potencial de produção agrícola. Nós temos um estado bem diversificado. Do litoral ao sertão, nós temos áreas que podem ser promissoras no sentido de produção de alimentos. E boa parte desse alimento é consumido in natura. Frutas e verduras são as mais conhecidas. Depois você entra no processo de produção de embutidos, enlatados. Mas em relação à questão dos agrotóxicos ou a não utilização dele e a adoção de práticas agroecológicas, nós temos uma característica muito peculiar em nosso estado, que é a região do nosso agreste, principalmente no entorno da região de Arapiraca, mais conhecido como Cinturão Verde. Nessa região é muito comum você identificar, ao passar de veículo, a produção de hortaliças, de diversas culturas, pelos agricultores familiares daquela região. E ali sim há uma concentração maior da utilização. Muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes conhecendo e não entendendo os riscos, e muitas vezes por orientação até desacertada por parte de quem quer vender o seu produto. Não obstante, a gente vê que principalmente no sábado e no domingo, onde recorre mais à programação de todas as TVs voltada ao campo, à agropecuária,
você vê no intervalo entre os programas um deslanche muito grande de anúncio de produtos, né, para serem utilizados em defensivo disso ou daquilo. E muitas vezes isso é ruim, porque você tem isso e aquilo fica na mídia como um produto ventável que você chega, como no supermercado, vai lá e compra. Então é preciso a gente entender que antes que isso aconteça, existe uma rede de proteção. Nenhum órgão, nenhuma empresa que comercializa produtos dessa natureza pode comercializar indistintamente. Ela tem que ter um agrônomo, né, que vai prescrever, um veterinário que vai prescrever aquele produto para aquela determinada situação que se precisa ser resolvida. Mas, infelizmente, né, isso não é só um caso aqui em Alagoas, isso acontece no Brasil todo, algumas entidades, algumas empresas acabam vendendo seu receituário médico. E aí é onde corre o perigo. Não é o fato de você utilizar um agrotóxico, é a forma indiscriminada de como você utiliza isso, é a maneira inadequada como você utiliza isso. Quais são os perigos do uso inadequado? De imediato já a contaminação por uma série de produtos tóxicos. Todos esses produtos são produtos químicos que foram já testados, que têm sua serventia, na grande sua maioria, na produção para combate a uma série de pragas e doenças, ou no aumento da produção e produtividade. Mas, quando ele não é bem aplicado, não é bem manejado, ou em alguns casos não há nem essa necessidade, porque nós já avançamos, né, o Brasil, o mundo como um todo já avançou em práticas agroecológicas que tem outras maneiras de você utilizar outros produtos orgânicos que não têm essa necessidade. Então, quem utiliza esse tipo de material sem orientação técnica corre um risco muito grande de se contaminar por diversos tipos de produtos, de cadeias químicas, que a curto, alguns poucos, mas a médio e longo prazo acaba sendo acumulativo. E aí você só vai ver o prejuízo disso lá na frente. Isso para o agricultor, né? Para quem está manipulando, manuseando aquela agricultura. E para o consumidor? O risco é o mesmo. Talvez em uma escala um pouco menor, mas o risco é o mesmo. A grande maioria dos produtos que é consumido in natura, ele tem que ficar num tempo que a gente chama de espera, é o tempo de passada, a cura daquela aplicação. Você tem produtos que você utiliza, aplica hoje, você tem que aguardar 24, 48 horas ou até mais, para que esse residual que fica no produto, ele seja totalmente lavado, saia totalmente da planta. Então, esse produto residual é o que faz o maior mal a quem consome. E como é muito difícil você conseguir acompanhar no estado todo quem produz, o que utiliza e qual é o tempo residual de cada produto, nós podemos correr um risco, sim. Isso não só dentro do estado, muitas frutas e verduras que nós comemos importadas de outras regiões, nós também podemos correr esse risco, sabendo que quando há uma industrialização esse risco é menor, porque é uma fiscalização por conta de certificação e a pessoa não vai querer perder, a sua empresa, deixar de vender porque tem o seu produto com esse rótulo, digamos assim, maculado. Ele deixou de garantir à sociedade a utilização de uma série de regras. Então, o remédio, ele pode ser comparado com qualquer remédio dentro da nossa casa. O que vai fazer o mal é a dosagem. Como o consumidor pode se prevenir e pode identificar um produto que está livre de agrotóxico? Bom, a sabedoria popular, eu acho que ela é um dos grandes nortes que a gente pode seguir nesse primeiro momento. O que é que eu quero dizer com isso? Eu, que sou consumidor, que sou usuário, que frequento as feiras livres, frequento os supermercados, eu busco sempre comprar aquela fruta, aquela verdura que tem alguma incidência de um bichinho, que tem alguma manchinha, que tem alguma coisa, que dá a entender que houve um equilíbrio entre a produção, o ataque externo, seja de qualquer praga, e houve uma reação da planta ou houve a utilização de algum produto para minimizar o impacto daquilo ali. Isso não quer dizer que uma fruta ou uma verdura, ela 100% perfeita, sem mancha, ela esteja contaminada, não é isso. Mas como nós não temos hoje no estado e até a nível de país, em muitos estados mais desenvolvidos, mecanismos que possibilitem a gente fazer amostragens regulares para que a gente possa garantir que esse produto está na mesa do consumidor, o primeiro toque que a gente pode dar, a primeira dica seria essa. Busque sempre produtos que estão tipicamente
com alguma característica que houve alguma reação da planta em defesa de algum ataque. No segundo momento, pelo próprio aspecto da planta, pelo cheiro. Se você vai comprar um alimento, você percebe que tem um cheiro desagradável, um cheiro forte, que não é característico daquela planta, você não consuma, você não utilize. E busque ver se ela tem algum rótulo, alguma certificação, porque se assim tiver, é mais fácil de você identificar quem foi o produtor. Nós estamos falando aqui daquele produtor que é invisível. Esse é que é o mais complicado do processo. Identificá-lo, acompanhá-lo e certificá-lo de maneira tal que o seu produto esteja isento, livre de E apesar da força, né, e da vontade de fazer uma fiscalização, sempre escapa alguma coisa. Sempre, sempre. E isso a gente está falando do setor agrícola, mas se a gente for fazer um comparativo, vamos para o setor de fármaco, constantemente a gente vê recall, a gente vê denúncias, a gente vê laboratórios, né, multinacionais que acabaram tendo seu produto contaminado, acabaram tendo... Agora, recentemente, teve um caso, né, de uma marca de leite que teve seu produto, né, que foi recolhido às pressas, porque houve erro no processo. Então, isso é passivo, isso acontece com máquinas, acontece também com alimentos. O mais importante é que a sociedade entenda que nós estamos buscando sempre aprimorar sistemas que possam ser oferecidos a nossos agricultores, aos nossos produtores, para que eles migrem desse processo que é histórico. Isso foi passado de avô para pai, de pai para filho, né? O cara utilizava assim. Então, nós temos que mudar a cultura de produção, a cultura do nosso povo. E é nessa linha que a Emater vem trabalhando. E além de mudar a cultura, mudar também a cultura do consumidor. Sim. Ele precisa também saber como proceder nessa hora. Também. Eu acho que cada um de nós que tanto está de um lado ou do outro da moeda, se eu sou consumidor e eu passo numa dada região e eu vejo claramente uma pessoa utilizar agrotóxico, porque você muitas vezes sente no ar, né, quando é pulverizado, você vê restos de material que foi utilizado ali na beira da pista, eu acho que cabe a gente também parar um pouquinho e fazer uma reflexão. Né, naquele momento, se não cabe uma conversa, se não cabe um alerta para aquela pessoa, se não cabe inclusive até uma denúncia, se você já sabe que se naquela região já foi foco de todo o monitoramento, de toda uma orientação e há um descumprimento. Nós temos, as terras são espalhadas no estado como um todo, é impossível você manter um fiscal na porta de cada agricultor familiar e saber o que ele vai utilizar. Agora, quando o processo de conscientização ele é eficiente, ele é eficaz, você consegue criar uma nova visão de mundo. E é isso que a gente tem que buscar. É buscar esforços a partir da educação, a partir do meio ambiente, a partir de temas que são correlatos, que podem auxiliar o nosso agricultor a mudar essa visão. Conversamos com Carlos Dias, diretor-presidente da Emater. Muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos. No próximo bloco, vamos mostrar uma campanha iniciada por um professor de física que ensina a economizar água em casa com o uso de garrafas PET. Vamos falar ainda sobre a diferença entre calúnia, injúria e difamação. A gente volta já.